Capítulo 16. Minhas conversas com Liliana, por Javier Metol. Quando voltei a Montevidéu, depois da montanha que nos matou e que em seguida nos fez viver de novo, eu sonhava em ver meus filhos e eles sonhavam em me ver. Para meus filhos, eu estava morto, pois minha família e a de Liliana haviam dito a eles: papai e mamãe estão no céu. Agora o papai voltava do céu, mas a mamãe não. Os mais velhos me abraçaram e me beijaram enquanto eu tremia por inteiro. Quando levanto a menorzinha, de 3 anos de idade, e aperto seu rosto contra o meu, estando com a barba muito comprida, pois ainda não havia cortado, ela disse: "O que é isso que você pôs?" E eu respondo: "É a barba que cresceu." Sua segunda pergunta foi: "E a mamãe?" Então eu respondi: "A mamãe era tão boa que Deus precisou dela. Olhe para cima e fale com ela, pois Deus permite que ela responda a você." Ela olhou para o céu. Então acrescentei: "Sempre que precisar, pode falar que ela vai responder." Liliana morreu na avalanche. Dormíamos na fuselagem, um de frente ao outro, pois o espaço era muito limitado. E estávamos todos apertados ali, um contra o outro, 27 pessoas na superfície irregular de uma cápsula minúscula. Meus pés estavam no peito dela e os de Liliana no meu. Eu os massageava por bastante tempo, até minhas mãos ficarem com cãibra, e depois os agasalhava entre minhas roupas. Ela estava do lado de Nando, conversando um pouco aos sussurros, como falávamos na montanha. Eu a observava ensimesmado. Sabia do que estavam falando, mesmo sem ouvi-los. Nando falava sobre o que mais queria na vida, e Liliana dizia que ele teria a oportunidade de encontrar a família que procurava. Logo ficaram em silêncio. Pouco a pouco, entraram naquele estado de sonolência da montanha. Quando parei de olhá-la e de admirá-la, também fiz o mesmo. Gostava de vê-la consolando a todos, um a um, como se ela fosse a única a não precisar de alento. Como se tivesse energia para todos e não precisasse nada para si própria. E então, no silêncio da noite, surgiu um som diferente, e tudo aconteceu num segundo. Eu nem tive tempo de reagir. Foi tudo simultâneo. O estrondo e a sensação de que aquela montanha imponente descarregava toda a sua fúria armazenada e nos enterrava vivos. Fiquei totalmente soterrado, mas no meu caso havia uma cavidade sobre o meu rosto, porque depois de cuspir muita neve, consegui respirar um pouco de oxigênio. E então percebi que em cima da minha cabeça não havia mais de 10 centímetros de neve, e como conseguia mexer o pescoço, fiz muita força e estiquei a cabeça até a boca sair, na escuridão. Pude ver então que havia várias pessoas naquele espaço escuro, movendo-se, desesperadas, gritando. O primeiro que reconheci foi Gustavo Cerbino, que acendeu o isqueiro perto do meu rosto, e aquilo foi como um projetor poderoso que me atraiu. E ao ver que eu estava vivo, ele começou a tentar salvar quem estava ao meu lado, mas eu não conseguia me mexer, pois estava com o corpo debaixo da neve e os pés presos no peito de Liliana. E se eu fizesse força para sair, acabaria empurrando-a mais para baixo ainda. Foi desesperador. Comecei a gritar para Liliana com toda a força dos meus pulmões. "Liliana, aguente firme. Eu estou vivo. Vou tirar você daí." Mas, na verdade, primeiro teriam de tirar a mim mesmo, pois eu não conseguia me mover, a não ser a cabeça. Gustavo desencobriu quem estava ao meu lado, e este tirou o amigo que estava do outro lado. Mas eu via que estavam passando por cima de onde estava Liliana, e a afundavam mais. E eu gritava, mas eles não podiam me ouvir, porque a gritaria e o desespero cresciam a cada segundo, e eu não conseguia mover um dedo das mãos sob a neve. Era como um tetraplégico impotente que só conseguia usar a voz, piscar os olhos e respirar. "Não, não pisem aí, por favor." Mas era impossível, não se via nada, ninguém me ouvia. Os que saíam surgiam como espectros cobertos de neve e automaticamente começavam a escavar como loucos, onde achavam que estavam os outros, até que Gustavo me ajudou. Liberou minhas mãos, eu me ergui sem pressionar os pés contra minha mulher e nós dois cavamos, a 4 mãos. Cavamos rápido, com muita angústia, porque eu dizia: "Gustavo, a Liliana está aí." Ele tinha tanta pressa quanto eu, mas quando por fim chegamos, somente o seu corpo estava ali. Nesse exato instante, eu me transformei para o resto da vida. Naquele inferno tão absurdo, naquela andança de zumbis no meio da escuridão, onde desenterrávamos um morto e outro vivo, um vivo e outro morto, senti que tinha uma missão, que era levar aos meus filhos aquele amor que guardava em meu peito,
o amor daquela mulher que eu segurava nos braços e que não conseguira salvar. E nisso eu não podia falhar perante ela. Meu amor, seus cabelos congelados que a maldita neve arrancava. Por isso, eu sabia que não podia morrer. Eu tinha uma responsabilidade premente demais. Levar aos meus filhos a emoção de tê-la em meus braços. Fiquei junto com ela durante os 3 dias em que estivemos soterrados debaixo da neve. Depois, quando conseguimos liberar o espaço, ela ficou vários dias sobre a superfície da neve, numa das laterais do avião, e seu rosto me observava, coberto por uma fina camada de gelo azul. Eu a contemplava e falava com ela, sabendo que, por intermédio de Deus, ela me ouvia. Porque na montanha eu falei com Deus. A pessoa fala com o coração. Quando fala de verdade, não necessita de palavras, e assim eu conversava com Liliana. Não sinto que tudo isso tenha sido obra do destino, do acaso, do azar, como outros têm todo o direito de acreditar. Foi tudo obra de Deus, de algo superior a nós, que tem os seus desígnios e de quem não somos meros joguetes, mas sim com quem interagimos, dialogamos, formulamos perguntas e encontramos respostas, se abrimos o coração para ouvi-lo. E lhe dou um nome próprio. Não gosto de eufemismos. O corpo de Liliana permaneceu ali até que uma nevasca me separou totalmente dele, e depois nunca mais a vi. Pensei comigo mesmo, sem dizer a ninguém, que era melhor assim, pois sabia que ela também tinha feito o pacto da entrega mútua dos corpos, e os que organizavam os alimentos poderiam precisar dela. O que aconteceu, na realidade, é que eles a deslocaram para outro lugar, e por isso não voltei a vê-la, mesmo com o degelo. A partir de então, passei a dialogar com ela sem o corpo, mas a conversa era igual. Eu falava sobre nossos filhos, nossa vida em comum, o futuro. Ela fez tanto para nos consolar e nós não conseguimos consolá-la em seus momentos finais. Poucos anos atrás, comentei com alguns amigos sobreviventes que eu sabia que eles precisaram usar o corpo dela. Todos ficaram muito surpresos e me perguntaram de que eu estava falando. Repeti, sem qualquer hostilidade, que sabia que eles precisaram usá-la, já que nunca mais eu a havia visto. E foi então que eu fiquei sabendo da verdade, 35 anos depois. Como me viam abraçado àquele corpo inerte e congelado, temendo que enlouquecesse, eles o tiraram dali e o puseram junto ao nariz do avião, com a mãe e a irmã de Nando, mas nunca o utilizaram. Eles riram, e eu também ri. Depois me olharam fixamente e começaram a chorar, por acharem que eu havia sofrido todos aqueles anos com esse pensamento. Eles demonstraram mais uma vez a misericórdia da sociedade da montanha. Estavam me preservando. Continuo a amá-la hoje com a mesma força de antes. Depois de muitos anos, voltei a me casar. Adoro minha atual esposa, mas é possível amar com a mesma intensidade várias pessoas ao mesmo tempo. Cristo mostra isso, que nos ama a todos da mesma forma. Falo de Deus, de Cristo, porque o que outros chamam de destino ou de espiritualidade, para mim tem esse nome. Para manter a fé em todos os momentos, apesar dos golpes sofridos, tínhamos de ser alquimistas. Transformar a tragédia em milagre, a depressão em esperança. Se fosse definir o que a montanha produziu em nós, não tenho dúvidas de que foi o fato de nos transformar em alquimistas. O exemplo mais acabado disso aconteceu no dia em que as buscas foram suspensas. Quem nos deu a má notícia fez isso transformando-a em boa, e nós a interpretamos assim. Não tínhamos outra comida além de corpos congelados, e, no entanto, falávamos muito frequentemente de alimentos. Isso fazia com que enganássemos a fome e nos permitia pensar no futuro. Se fazíamos planos, era porque pensávamos em sobreviver, pois se ficássemos falando apenas do que havia à nossa volta, estaríamos chamando pela morte. Por isso, estimulávamos as brincadeiras, pois elas traziam consigo o riso e a alegria, e a alegria é o mais evidente sintoma de vida. Gustavo Cerbino era, é e sempre será um gozador de corpo e alma. Para ele era fácil fazer brincadeiras aproveitando o fato de eu ser surdo de um ouvido e de não enxergar com um dos olhos em consequência de um acidente de moto que tive aos 15 anos de idade. Gustavo se postava às minhas costas e falava devagarzinho junto ao meu ouvido surdo, fazendo salamaleques com as mãos perto do meu olho direito, para que os outros vissem e rissem. Eu sempre percebi o que ele fazia, e me parecia uma excelente ideia. Eu também sorria por dentro, já que não podia expor o meu sorriso, pois se eu fizesse, todos veriam que eu sabia o que ele estava fazendo, e isso quebraria a magia e acabaria com a brincadeira. Um dia, Gustavo se enganou e se aproximou pelo meu lado esquerdo,
por trás, junto ao meu ouvido são, e repetiu a mesma brincadeira, falando baixinho e movendo os dedos na frente do meu olho esquerdo. Dessa vez, eu o via e o escutava perfeitamente, e achei que vários dos que estavam ali, que eram muito inteligentes, perceberiam que ele tinha se enganado de lado. Tive então de corrigi-lo, sussurrando: "É do outro lado, Gustavo." E todos caíram na gargalhada, enquanto Gustavo ficou meio sem graça e disse: "Esse cara sempre soube o que eu fazia." Sim, mas continue do mesmo jeito, pensei, pois rir, desafogar-se, era uma das necessidades imperiosas daquele grupo tão extraordinário a que tanto quero, pelo qual daria minha vida e que sofreu o inimaginável. Minutos depois do acidente, quando saí apoiado em Liliana e vimos o panorama, o lugar onde estávamos, onde tínhamos caído, ela me perguntou: "Javier, será que vamos sair dessa?" Reparei então no rastro, ainda recente, deixado na neve pela fuselagem que tinha deslizado, serpenteando desde um ponto que não se alcançava com o olhar, e respondi: "Liliana, veja onde estamos. É impossível, mas estamos vivos. Veja onde o avião bateu. É impossível, mas estamos vivos. Se Deus nos permitiu continuarmos com vida, é porque temos uma missão a cumprir." Naquela época, já tínhamos 4 filhos. Não pensávamos em ter outros, mas decidimos que teríamos outro quando saíssemos dali. A situação não tinha como ser mais caótica, porém estávamos vivos, e por isso, desde o primeiro instante, nunca duvidei de que conseguiria sair da montanha, apesar de meu estado físico. Eu não estava ferido, mas era um imprestável, tanto que por vários dias achei que estivesse com alguma lesão interna em virtude do acidente. Apesar disso, sempre tive a certeza de que voltaria para os meus filhos, talvez me arrastando. Não sabia, mas sempre tive essa certeza. Deus era o copiloto daquele voo e mitigou os erros humanos e ajudou a nos organizarmos. Naquele caos, naquela situação enlouquecedora de um avião estatelado na montanha, era preciso impor disciplina. Era preciso surgir uma pessoa com a dignidade e a capacidade necessárias para conduzir aquela tragédia. E foi aí que surgiu Marcelo Pérez de Castillo, o capitão do time, responsável por seus atletas e diante de uma partida que precisavam vencer. Foi por acaso? Terá sido uma casualidade o fato de surgir uma pessoa como Marcelo em meio àquela situação inacreditável? Dizendo de outra maneira, seria possível imaginar pessoa mais apropriada para uma situação como aquela? Creio que não. Por isso, não acredito que tenha sido por acaso. E posso dizer isso com objetividade, pois não o conhecia até então. O que aqueles jovens necessitavam era de orientação carregados de afeto, dentro de um quadro de ordem e harmonia. E o que era Marcelo? Era tudo isso. E assim vai aflorando o grupo todo, que era um time de anjos. Minha única referência era meu primo, Pantiabal, que havia morrido, e o casal Nicola, que também tinha morrido. Os outros rapazes poderiam ter me descartado, me abandonado num canto qualquer, pois o que aparece primeiro numa situação dessas? É o egoísmo, o salve-se quem puder, eu me viro com o meu grupo de mais chegados e o resto que se dane. Não é essa a reação mais comum do nadador que está se afogando e acaba por afundar aquele que apareceu para socorrê-lo? Mas na montanha aconteceu exatamente o contrário do que ocorre na sociedade. Isso também foi por acaso? Havia feridos, não havia médicos, mas surgiram os doutores, um que estava no 2º ano de medicina e outro que acabara de ingressar na faculdade, Roberto e Gustavo, e eles fizeram coisas que médicos já formados jamais se atreveriam a fazer. Enfrentaram situações das quais muitos médicos de verdade teriam fugido e obtiveram resultados que, se o resgate tivesse chegado logo, muitas vidas seriam salvas graças à intervenção daqueles 2 doutores da montanha. Embora tivessem apenas 19 anos de idade, ficavam atentos a todos. Primeiro, aos 29 sobreviventes, aos 26 depois das primeiras mortes, e, por fim, aos últimos 19. Como eu não conseguia andar, Roberto vinha conversar em voz baixa com Liliana. Eu me lembro, pois estou vendo neste exato momento, de seu gesto de tristeza quando se referia a mim, uma pessoa que ele mal conhecia, que tinha o dobro da sua idade. Ele achava que eu precisava caminhar para fortalecer os músculos. Caso contrário, se em algum momento tivéssemos de sair caminhando, eu não conseguiria andar. E se eu não conseguisse, ele tampouco sairia dali. Uma pessoa como essa, naquele lugar, naquelas circunstâncias, não é fruto do acaso. Além dos doutores da montanha, havia os que criaram as condições imprescindíveis para sobrevivermos.
Tudo foi criado a partir do nada, a começar pela descoberta tão elementar e tão imprescindível de que não existe calor melhor do que os dos seres humanos, que um abraço pode salvar sua vida em milhares de situações, mas que a salva todas as noites numa montanha a 30 graus abaixo de zero. Aqueles garotos tão jovens que praticamente acabavam de ser desmamados precisavam de uma mãe numa situação tão vulnerável. Pergunto a mim mesmo, repetidamente, se existe na Terra uma mãe como Liliana. E essa mãe, por acaso, estava na montanha. Liliana oferecia o colo para que chorassem. Um dia ela desapareceu, mas eles já estavam acostumados com a sua presença, com sua permanência. Por isso, todos tiveram a mãe de que precisavam até o 72º dia. Logo após o acidente, no momento crucial em que se teve de separar os vivos dos mortos, Nando ficou entre os mortos, mas instantes antes de ser deixado sobre a neve, na intempérie, para amanhecer no dia seguinte dentro de um cubo de gelo, ele fez um movimento levíssimo com a cabeça, que Diego Storm percebeu, e por isso foi mantido na área de cuidados intermediários, a meio caminho entre a fuselagem e a neve, pois achávamos que ele estava morrendo. Seu corpo caiu de onde o havíamos deixado, e sua cabeça traumatizada ficou apoiada no gelo. Isso foi algo fortuito? Quando ao final, Roberto, Nando e Tintim saíram em expedição, eles não fizeram isso por suas próprias vidas, mas pela vida de todos. A mochila que levaram era a mais pesada possível, e com ela fizeram uma caminhada impossível, que não pertence ao mundo das probabilidades, e mesmo assim chegaram, e depois voltaram para nos buscar. Isso é um acaso? E ainda encontraram um homem solidário no trajeto, um homem desterrado do planeta, um tropeiro de outros tempos, de outra época, que agia conforme os princípios nobres da lealdade, da integridade e da palavra empenhada. Outro acaso? Mas quantos acasos? Pergunto. Quando os 3 gigantes daquela expedição final se preparavam para partir, tive a absoluta convicção de que chegariam ao seu destino. Por isso, disse a Nando e a Roberto, com uma firmeza nos olhos que o surpreendeu, razão pela qual inferi que estavam bem menos convencidos do que eu. Vocês vão conseguir. Acha mesmo, Javier? Não tenho nenhuma dúvida de que vocês vão chegar. Por isso, andem logo, não percam tempo. Essa segurança não era um simples pressentimento ou a expressão de um desejo. Eu me baseava no valor deles, no que já haviam demonstrado, pois sabia quem eles eram. Tinha visto como Nando, com a cabeça quebrada, cuidara da irmã depois da morte da mãe. Enquanto queimávamos as nossas bocas comendo neve para saciar a sede insuportável, ele derretia a neve na boca para saciar sua sede e dar de beber à irmã. Mastigava o seu pedaço e depois mastigava o da irmã e punha em sua boca. Suas gengivas não se feriam nem inchavam como as nossas, e isso no momento em que ele se encontrava numa situação pior que a de todos nós. Quando os helicópteros chegaram para nos resgatar, os mais debilitados deveriam ir à frente, mas não foi assim. Era o caso de Roy. Ele estava muito mal, não sabíamos se conseguiria viver mais 1 ou 2 dias. Por isso, como eu sabia que podia resistir, nem sequer me aproximei dos helicópteros, para que fossem primeiro os que estavam quase morrendo, pois sabia que não caberia todo mundo. Mas o helicóptero partiu sem levar Roy, e depois me contaram que naquele voo eles sentiram mais medo do que no acidente do avião, e talvez o mal-estar que vivenciaram se devesse ao fato de não serem eles os passageiros que deveriam partir. Saltaram do helicóptero 3 socorristas e um enfermeiro, com algumas sacolas e uma barraca. Um deles, Sérgio Dias, foi o montanhista que não só nos trouxe tudo o que nos faltava do ponto de vista material, alimentos e medicamentos básicos, como também carinho, alegria e todo aquele calor que tanta falta nos fazia depois da longa epopeia que tínhamos vivido. Era do que precisávamos, e mais uma vez me pergunto se Sérgio Dias foi mera casualidade, apenas uma contingência. Havia algo mágico no seu modo de agir. Carregava uma sacola que parecia sem fundo, cheia de coisas, e nos perguntava: "O que você quer?" "Sopa", respondia alguém, e ele tirava uma sopa e servia. A certa altura, ele me pergunta: "Javier, o que você quer?" "O que eu vou te pedir você não tem como ter." "O que é?" "Um mate", respondi, e ele mergulhou naquela sacola, tirou um copo, erva, uma bombinha, pôs neve num tacho, aqueceu-a com um fogãozinho que trazia e me serviu um mate, o mais saboroso que já tomei na minha vida. Nunca conversei com meus filhos sobre a montanha, porque eles nunca me perguntaram.
Um quis ler o livro Sobreviventes, e leu. Outro quis ver o filme, e viu, mas nunca me consultaram a respeito. Eu nunca quis falar, mas também nunca escondi nada. Respondi a todas as perguntas que me fizeram, absolutamente todas. Pelo site na internet chegam algumas perguntas capciosas, que ocultam alguma malícia, mas sempre as respondo, uma a uma. Nunca tinha falado publicamente, até que uns 2 anos atrás me pediram para fazer uma palestra, e eu fui. E percebi que contando essa história, do meu ponto de vista, pois os 16 são diferentes, eu fazia bem para as pessoas que me ouviam, assim como fazia bem a mim mesmo. Comecei a enxergar a minha epopeia como algo de que emanava uma substância boa para os outros. Desde então, fiz mais algumas palestras. Há pouco mais de 1 ano, meus filhos assistiram a uma delas. Ao final, me disseram: "E pensar que passamos 35 anos esperando você dizer essas coisas." Embora nunca tenha sentido remorsos pelo que fizemos, pois estive de acordo com absolutamente todos os passos que demos, eu precisei que muitos anos se passassem para poder falar. Estou tão de acordo com tudo o que fizemos, que acredito, como Nando, que aquele grupo de jovens se antecipou a algo que depois se tornou uma convenção internacional, de assinar autorizações para bancos de órgãos e tecidos. Eu dizia aos rapazes lá em cima que se morresse na montanha e eles não me utilizassem, eu encontraria uma forma de voltar da morte e aplicar um pontapé bem ali onde mais dói, porque acredito que me usar como alimento representava o verdadeiro amor ao próximo. A necessidade molda uma pessoa para sempre. Nando se fortaleceu nos Andes, escapando da morte com temperança. Ele quis fazer expedições sozinho muitas vezes, mas morreria logo, pois em outubro e novembro teria sido impossível escalar a montanha, que afinal eles acabaram subindo. Nando queria, mas nós soubemos segurá-lo. E essa foi a parte que nos coube na epopeia de Nando, porque todos nós participamos das peripécias de cada um dos que sobreviveram e dos que morreram. Se você cai num poço com 20 metros de profundidade, tem 2 alternativas: ficar desesperado e se encostar na parede, sentir-se sozinho e se convencer de que vai morrer, e se pensar assim, vai morrer mesmo. Se disser eu vou morrer, você morre, pois vai morrer de dentro para fora. A outra opção é se sentir acompanhado e viver. Assim aconteceu na montanha e ao longo da minha vida. Tive um câncer maligno. É preciso extirpá-lo, disseram os médicos. Bem, vamos lá. Nunca pensei, nem remotamente, que aquele câncer me mataria. Tinha fé em que sairia daquele poço e empenhei todo o meu ser, toda a minha crença, toda a minha fé para que isso acontecesse. Acredito e sempre acreditei, desde a montanha, que só morremos quando deixamos de ser lembrados. Alguém por acaso esqueceu um ser amado que faleceu? É curioso como reagimos em relação a essa pessoa ausente. Um belo dia você tem de tomar uma decisão e inconscientemente pensa em consultá-la, porque de certa forma ela era uma espécie de conselheiro informal que o acompanhava em suas decisões. Tenho 2 irmãos já falecidos, e muitas vezes quando estou diante de um dilema, pergunto o que eles fariam, porque eu os mantenho vivos. Quando um dos meus irmãos agonizava, eu estava sozinho com ele no quarto. As outras pessoas não entravam porque não conseguiam conter o choro, enquanto eu aproveitava aqueles últimos instantes para conversar com ele. Estava ali minha sobrinha, com algumas amigas, que lhe perguntaram: "O Javier ficou louco? Ele está sorrindo. Deve ser por causa do que passou nos Andes." Eu sorria porque amava e amo enormemente o meu irmão, e ele estava passando a ficar na companhia de Deus, e eu procurava fazer com que vivenciasse essa transição comigo ao seu lado. Por isso, não falava com ele chorando, e sim sorrindo. O mesmo aconteceu em 1995, quando subimos a montanha, a única vez que subi na minha vida, e nos sentamos em torno da cruz de ferro, onde estão os restos de todos os falecidos, inclusive de Liliana, para pensar neles. Todos os meus amigos perceberam que eu sorria. Estava vivendo um dos momentos de maior alegria em toda a minha vida. Mas como tinham passado por uma experiência semelhante à minha, eles não ficaram surpresos. Todos perceberam que eu estava conversando com Liliana e que isso me deixava muito feliz. Por isso, se aproximaram, me abraçaram e me deram um beijo. O mesmo beijo que davam em Liliana, a mãe da montanha. Ao descer da cordilheira, deixei a dor lá em cima, na neve, para que congelasse. E o maior consolo é que quando voltei para os meus filhos, pude dizer por que Liliana não tinha voltado e pude explicar onde ela estava. Javier Metol nasceu em 1935 e morreu em 2015.
Durante anos foi executivo de companhias tabaqueiras. Nos últimos anos, com 8 filhos, dedica-se quase exclusivamente ao episódio que dividiu sua vida em antes e depois da cordilheira. Seu talento mais visível é a paz que transmite. Por isso, as palestras de Javier sobre os Andes, mais do que lotadas, são intimistas. Passa horas e horas por dia respondendo aos e-mails que recebe pelo site Vivem na internet. Não existem fórmulas pré-estabelecidas. Cada mensagem constitui um vínculo novo, com alguém que precisava falar com ele. Por isso ele escreve várias vezes, com paixão e dedicação, até que a pessoa atravessa sua própria cordilheira. Maria Noel, que tanto preocupava Liliana, em 1972, aos 3 anos de idade, completou 39 em 2008. Às vezes olha para o céu, como o pai pediu no dia em que chegou. Ela não fala com a mãe, Liliana, mas ao observar o movimento das nuvens, sente uma estranha serenidade.